tema da mensagem de hoje é o segredo do reino de Deus. Se eu fosse um apóstolo da prosperidade, auto-intitulado apóstolo, eu ia dizer que eu tenho para você uma chave especial para destravar a sua vida financeira, destravar a sua vida, a sua carreira profissional, e eu tenho um segredo. Eu estou falando isso porque isso existe à vontade, tá? Se você olhar por aí, procura que você vai encontrar esse tipo de fala. Eu recebi de Deus uma mensagem especial, um segredo para destravar a sua vida amorosa, a sua vida de tudo quanto é jeito. E eu vim trazer o segredo. E não tem nada a ver com o Evangelho. Mas vamos ver o segredo do reino de Deus conforme Jesus mesmo disse qual é. Vamos lá. Marcos capítulo 4, verso 1 diz assim: mais uma vez, Jesus começou a ensinar à beira-mar. Em pouco tempo, uma grande multidão se juntou ao seu redor. Então ele entrou num barco e sentou-se enquanto o povo ficou na praia. Ele os ensinou contando várias histórias na forma de parábolas, como esta, a seguir. Ouçam. Um lavrador saiu para semear. Enquanto espalhava sementes pelo campo, algumas caíram à beira do caminho, e as aves vieram e as comeram. Outras sementes caíram em solo rochoso, e não havendo muita terra, germinaram rapidamente. Mas as plantas logo murcharam, sob o calor do sol, e secaram, pois não tinham raízes profundas. Outras sementes caíram entre espinhos, que cresceram e sufocaram os brotos, sem nada produzirem. Ainda outras sementes, obviamente, caíram em solo fértil, e germinaram, cresceram e produziram uma colheita 30, 60 e até 100 vezes maior que a quantidade semeada. Então ele disse: quem tem ouvidos para ouvir, ouça com atenção. Mais tarde, quando Jesus estava sozinho com os 12 e os outros que estavam reunidos ao seu redor, perguntaram-lhe qual era o significado das parábolas. Ele respondeu: a vocês é permitido entender o segredo do reino de Deus. Mas eu uso parábolas para falar aos de fora. A quem ele chamou, os segredos de Deus seriam revelados. Mas para os de fora, ele decidiu usar parábolas. De modo que, mesmo que vejam o que faço, não perceberão, e ainda que ouçam o que eu digo, não compreenderão. Do contrário, poderiam voltar-se para mim e ser perdoados. Texto difícil, hein? Texto difícil esse. Vocês estão enxergando bem a letra ali? Tá? Então Jesus disse: se vocês não entendem o significado dessa parábola, como entenderão as demais? O lavrador lança sementes ao anunciar a mensagem de Cristo, a mensagem do Evangelho. As sementes que caíram à beira do caminho representam os que ouvem a mensagem, mas Satanás logo vem e toma deles. As que caíram no solo rochoso representam aqueles que ouvem a mensagem e sem demora recebem com alegria. Contudo, uma vez que não têm raízes profundas, não duram muito. Assim que enfrentam problemas ou são perseguidos por causa da mensagem, cedo eles desanimam. As que caíram entre os espinhos representam outros que ouvem a mensagem, mas logo ela é sufocada pelas preocupações desta vida, pela sedução da riqueza e pelo desejo por outras coisas, não produzindo fruto. E as que caíram em solo fértil representam os que ouvem e aceitam a mensagem e produzem uma colheita 30, 60 ou até 100 vezes maior que a quantidade semeada. Em seguida, Jesus perguntou: alguém acenderia uma lâmpada
e a colocaria sobre um cesto ou sobre uma cama? Claro que não. A lâmpada é colocada num pedestal de onde sua luz brilhará. Da mesma forma, tudo que está escondido em relação ao Evangelho será revelado. Tudo que está oculto virá à luz. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça com atenção. Deem atenção ao que ouvem, ao que vocês ouvem. Quanto mais fizerem, quanto mais derem atenção, melhor entenderão o que eu vos digo. Quem obedece à palavra de Deus receberá mais compreensão. Eu estou usando uma versão, o livro, que é mais fácil de entender. Aquele que ouve e não obedece, até o pouco que possa compreender lhe será tirado. Jesus está começando a falar por parábolas. O que seria uma parábola? Mensagens por meio de parábola. No verso 2 a gente viu que ele ensinou contando histórias na forma de parábolas. Parábola é uma pequena narrativa que usa alegorias, ilustrações, para nos transmitir uma lição de moral. Uma lição que é moral. As parábolas são muito comuns na cultura oriental. Para os discípulos não era nada de novo. Os mestres ensinavam também por meio de parábolas. Então, elas possuem simbolismo e onde cada elemento dessa história tem um significado específico. Então, por que Jesus começa a utilizar a ferramenta chamada parábola? A gente viu que ele usa parábola para falar aos de fora. Está no verso 11. E não aos que estão dentro. E os que estão dentro, que não entenderam a parábola, o Senhor os explicou qual é a parábola que a gente viu aqui. Mas por que Jesus está cometendo essa ação com os de fora? Primeiro, se a gente entender o contexto histórico de Israel, Israel sempre esteve, na sua grande parte de existência, no status de rebeldia contra o Senhor, no status de disciplina contra o Senhor. Se você ler Moisés, o cântico de Moisés em Deuteronômio 30, 31, Deuteronômio 31 e 32, o Senhor pediu para ele fazer um cântico. Eu já falei aqui que no futuro esse povo abandonaria Deus, iria a falsos deuses. Então o povo abandonou, foram disciplinados, foram espalhados pelo mundo. O templo de Salomão foi queimado, eles voltaram para o segundo templo 70 anos depois. Na época de Jesus já havia o templo de Herodes, mas quem estava dominando naquela época era o Império Romano. E Jesus, o projeto de Deus era utilizar a dureza do coração do povo de Israel para que o cordeiro fosse sacrificado. Então, quando Jesus disse que aos de fora eu não vou permitir, eu só vou permitir aqueles que eu estou chamando por misericórdia, significa que naquele momento o povo de Israel, na sua maioria, estava sob juízo de Deus. E como assim sob juízo de Deus? No verso 12 diz assim, mesmo que vejam o que faço, eles não perceberão. Ainda que ouçam o que eu digo, eles não compreenderão. Do contrário, eles poderiam voltar-se para mim e ser perdoados. Mas eles não querem. Aí eu aproveito e pego emprestado de Mateus. Em Mateus capítulo 13, verso 15, essa mesma parábola, esse mesmo momento, Mateus ele dá uma destrinchada melhor. Ele fala assim, pois o coração desse povo está endurecido, eles ouvem com dificuldade, eles têm olhos fechados, de modo que os seus olhos não veem, os seus ouvidos não ouvem, o seu coração não entende, eles não se voltam para mim, eles não permitem que eu os cure. Obviamente, então, se o coração do povo está endurecido, isso foi profetizado pelo profeta Isaías. Esse é um trecho de Isaías capítulo 6. Os discípulos que foram chamados foi por graça e misericórdia, porque Israel, no seu contexto histórico, sempre matou os profetas, e Jesus era um profeta.
Obviamente, se Israel estava acostumado a matar profeta, e Deus decidiu, já que eles não permitem que eu os cure, eu vou então chamar por misericórdia um povo, e os demais, que não querem permitir que eu os cure, estão sob juízo. É isso que Jesus, é assim que a gente compreende esse texto. Então, para um povo que estava sob juízo decretado, a luz da verdade que é Jesus seria disponibilizada por misericórdia apenas àqueles que o Senhor chamasse. Tem um texto de João que diz assim, não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu quem escolhi. Romanos capítulo 3 diz assim, todos pecaram e não alcançaram o padrão da glória de Deus. Aí no contexto de Romanos, todos nós estaríamos condenados. Irmãos, o Evangelho deixa bem claro que se fosse depender de nós escolhermos, nós não escolheríamos o Cristo. Se não fosse a revelação, a luz do poder de Deus pelo meio da ressurreição do Espírito Santo em pessoas mortas espiritualmente, ninguém seria salvo. Então o Senhor chamou aqueles, os seus discípulos, e mais um grupo de pessoas que andavam com Jesus, por misericórdia, para cumprir o plano da salvação. E aí para eles, no verso 11, a vocês é permitido entender o segredo do reino de Deus. Em outras palavras, eu irei revelar tudo a vocês a partir de agora. Aí Jesus fala, juntamente uma parábola da lâmpada. Ninguém pega uma lâmpada e coloca debaixo de uma cama. Ninguém pega uma lâmpada e coloca dentro de um pote. A lâmpada é colocada no alto para iluminar todo mundo. Agora eu vou iluminar vocês agora. Eu decidi revelar o segredo a vocês. Então quem tem ouvidos para ouvir, ouçam com atenção. É o verso 23 de Marcos capítulo 4. Isso é conselho de amigo. E esse texto aí, a melhor versão que eu achei é uma versão de Portugal, que fica bem mais simples de entender. Deem atenção ao que ouvem. Quanto mais fizerem, melhor entenderão o que eu vos digo. Quem obedece à palavra de Deus receberá mais compreensão. E aquele que ouve e não obedece, até o pouco que possa compreender, lhe será tirado. Então, como sabermos que se não estamos debaixo de uma cegueira voluntária? A cegueira do povo de Israel que crucificou Jesus era voluntária. O texto diz, eles não querem que eu os cure. Mateus citou na ótica de Mateus a enxergar o episódio, ele registrou, eles não querem que eu os cure. Como saber se não estamos a caminho do juízo? Como saber se há alguma ação espiritual maligna impedindo a mensagem do Evangelho florescer dentro de nós? Como sabemos isso? Se tem algo maligno impedindo? Como sabermos se o nosso coração é receptivo à mensagem do Evangelho? A resposta está no verso 42. No verso 24. Aqui está aí. Quanto mais obedecermos as palavras de Jesus, mais entenderemos o que Ele requer de nós. Quanto mais obedecermos as palavras de Jesus, mais entenderemos o que Ele requer de nós. E mais compreensão da sua vontade obteremos, e mais receberemos dele. Progressão de crescimento na graça, no conhecimento, como discípulo de Cristo. Talvez a sua versão esteja assim, com o mesmo padrão de medida que adotarem, vos serão medidos, e mais ainda lhes será acrescentado. Essa versão fica muito difícil de entender. O padrão de medida é a nossa obediência. A medida é quanto de medida que eu obedeço a palavra de Deus. E aí vai ser me acrescentado, eu vou ser medido por Deus, e Ele vai me acrescentar mais conhecimento da compreensão da vontade dEle. Existem diversos cenários possíveis dessa parábola. O primeiro cenário é que a mensagem que é anunciada, o lavrador anuncia, a mensagem é roubada do coração logo após ser semeada. No verso 15 diz assim, as sementes caíram à beira do caminho, representam os que ouvem
Vamos para o verso 15. As sementes que caíram à beira do caminho representam os que ouvem a mensagem, mas Satanás logo vem e toma deles. Ou seja, à beira do caminho é solo batido, onde a semente cai, fica visível, fica desprotegida. Esse ensino de Jesus nos faz entender que há um estado de vigilância em relação a mim e a você, no reino espiritual, na realidade espiritual, da maldade agindo sempre no momento que uma mensagem de Cristo, do Evangelho, é direcionada até você e a mim. É isso que Jesus está nos ensinando. A gente não está sozinho. A gente não está nesse mundo lutando sozinho, caminhando sozinho, não. Satanás quer te esvaziar e me esvaziar da mensagem. Não é palavra minha, é palavra de Jesus. Satanás logo vem e toma deles. É uma realidade que está imperando até hoje. E vamos ser sinceros. Armazenar a mensagem, cuidar dela, fazer frutificar em nosso coração é fácil? Claro que não é. Existem pessoas que estão como presas vulneráveis de Satanás. A mensagem é anunciada. É como se não tivesse acontecido nada. Não tem a gente não tem esse termo, entra no ouvido e sai no outro. No caso da mensagem do Evangelho, entrou no ouvido e saiu no outro, é porque Satanás é quem agiu de uma maneira que a gente não viu, numa circunstância que a gente não sabe, somente sabe por meio do que Jesus está nos ensinando. Satanás logo vem e toma deles. Aí o apóstolo Pedro, que estava presente nesse dia, ele escreve na primeira carta de Pedro, capítulo 5, acho que é na primeira, vigiem, não durmam, porque Satanás, ele está rugindo como leão, com raiva, buscando quem ele possa engolir. Ele não quer que a mensagem seja plantada dentro de você. O segundo cenário que a gente aprende é que a mensagem não dura muito no coração por causa das adversidades da vida. As que caíram no solo rochoso representam aqueles que ouvem a mensagem sem demora, recebem com alegria. Contudo, uma vez que não têm raízes profundas, não duram muito. Assim que enfrentam problemas ou são perseguidos por causa da mensagem, cedo desanimam. A pessoa ouve a mensagem e recebe com alegria. Puxa, que mensagem maravilhosa! Primeira adversidade. A mensagem não gerou raiz, não foi cultivada dentro de nós, não foi ruminada. Ruminar, o boi faz isso, né? Ele come a comida e depois ele mastiga de novo. Não foi trabalhada em nós, não foi abraçada com fervor, não tem raiz profunda, não dura muito. Vem a adversidade, é como se não tivesse mensagem. O terceiro cenário, a mensagem não produz resultado de transformação de vida, pois há outras prioridades na mente daqueles que recebem. As que caíram entre os espinhos representam outros que ouvem a mensagem, mas logo ela é sufocada pelas preocupações desta vida, pela sedução da riqueza e pelo desejo por outras coisas, não produzindo fruto. Gente, olha bem, preocupações dessa vida, sedução de riqueza, desejo por outras coisas. Quais coisas? Qualquer outra coisa. Não permite que a mensagem de Deus, do Evangelho, produza fruto em nós, transformação de vida. E o quarto cenário, a mensagem encontra condição de aceitação e produz resultados. As que caíram em solo fértil representam os que ouvem e aceitam a mensagem e produzem uma colheita 30, 60 até 100 vezes maior que a quantidade semeada. Qual é o tipo de solo do meu e do seu coração? À beira do caminho, o seu coração está vulnerável
a ação de Satanás e tudo que chega aos seus ouvidos da mensagem é como se nunca tivesse ouvido uma mensagem do Evangelho? Esse coração à beira do caminho, vulnerável à ação direta de Satanás? Ou o coração com solo rochoso, a mensagem não se enraiza porque está enfrentando a adversidade, não permite que ela se enraiza? O solo cheio de espinhos, que são as preocupações, os desejos, as ambições, sedução pelas riquezas ou outras coisas que Jesus diz. Ou o meu e o seu coração seja um coração fértil, a mensagem produz resultado de transformação de vida. Jesus contou essa parábola para que a gente possa entender o segredo do reino de Deus. Lembra que no verso 11 ele falou: a vocês eu vou decifrar o segredo do reino de Deus. Qual é o segredo? Qual é o segredo do reino de Deus? O segredo é: se não houver transformação de vida, evidenciado por resultados que nos distinguem dos que desprezam o Senhor e a sua palavra, se a gente não está se distinguindo daqueles que desprezam o Senhor e a sua palavra, nós estaremos sobre a mesma condenação que os aguarda. É isso. Não importa se a gente ouviu uma mensagem, leu um devocional e ficou com alegria, mas logo depois veio a adversidade, é como se aquele devocional não valesse de nada. Não importa se eu ouvi, guardei, mas de repente eu me distraí com ambições, outras coisas, sedução pela riqueza da vida e demais coisas. Não importa. Se a gente não cuidar do nosso coração para absorver, para transformação, para mudança de vida, estaremos no mesmo patamar daqueles que desprezam totalmente o Senhor. Mesmo que ouvimos a mensagem, ficamos alegres pela beleza do Evangelho, mesmo que nos encantamos pela mensagem da salvação, e se a mensagem ela passa por pouco tempo na nossa vida ou não progride e não traz transformação, a gente está no mesmo patamar de que Isaías profetizou e que o evangelista Mateus, nesse mesmo episódio dessa parábola, citou: o coração desse povo está endurecido, ouvem com dificuldade, olhos fechados, olhos não veem, seus ouvidos não ouvem, o coração não entende, não se voltam para mim, eles não permitem que eu os cure. Mas a boa notícia para nós é que podemos suplicar, nós podemos implorar para que Deus cure o nosso coração. Nós podemos hoje suplicar e implorar para que Deus transforme o nosso coração de solo batido, ou solo endurecido, ou solo rochoso, ou cheio de espinhos, de preocupações diversas, ou busca por outras coisas. Nós devemos implorar para que Deus transforme o nosso coração em solo fértil. Implore, irmãos. Se alguém se identificou de alguma maneira aqui, implore para Deus fazer isso, transformar o seu coração num solo fértil. Porque, veja bem, a regra está aqui, o segredo está aqui. Prestem atenção ao que ouvimos. Se a gente prestar atenção ao que ouve, quanto mais fizermos, quanto mais prestarmos atenção e praticarmos a palavra de Deus, melhor entenderemos o que Deus deseja da gente. Melhor entenderemos quem é Deus, o que Ele fez por nós, quem nós somos, o que Ele fará por nós. Maior haverá um constrangimento do amor de Deus e do serviço sacrificial do Filho, para que a gente seja servo fiel, no muito e no pouco. O mais importante naquele dia, quando a gente estiver diante do trono de Deus, diante de Jesus Cristo, aquele que foi falado no domingo passado, virá com autoridade, com honra. Ele veio na primeira vez como servo humilhado, mas ele voltará com autoridade, com honra, com os seus anjos. E prestaremos contas àqueles que desprezaram o Filho, prestarão conta no dia do juízo. A melhor coisa que se tem para ouvir do Senhor naquele grande dia é: muito bom, muito bem, servo bom e fiel.
entre no descanso do seu Senhor. Quanto mais obedecermos a palavra de Deus, irmãos, mais receberemos essa compreensão. É um aumento de relacionamento, de intensidade, de intimidade de relacionamento com Deus. E aquele que não ouve, está aí o texto, até o pouco que ouviu, mas ficou lá sufocado pela preocupação das ambições, ou dos espinhos, mas está com aquele pouco lá e não floresceu, no dia do juízo não vai servir para nada. É isso que esse texto está ensinando para a gente. Esse é o segredo do reino de Deus. A boa notícia é que Jesus ordenou que contássemos esse segredo para todo mundo. Naquele momento, o segredo era só para os discípulos, porque era necessário que Jesus fosse para a cruz. Mas hoje, quando Jesus fala, termina a sua missão, ide para todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Ou seja, pode contar agora esse segredo para todo mundo. Esse segredo está revelado para nós. Então, reflita agora você. Graças a Deus eu não conheço a vida privada de ninguém. E nem quero conhecer. E nem quero que a Prisma seja assim, né? Ficar olhando a vida privada dos outros. A Prisma é para que os membros sejam ensinados a que Jesus está olhando para a sua vida privada. Jesus está olhando para o meu e para o seu coração. Como está a saúde do seu coração? Está duro? Coração duro, coração rochoso, coração espinhoso? Que efeito a palavra de Deus tem feito no meu e no seu coração? Que faz mudança em nós. Que nos posiciona como servos fiéis a Deus. Que ama o Evangelho. Que ama a sua igreja. Que ama a sua palavra. Como está a nossa frutificação como discípulos de Jesus? Quais são os frutos que nós estamos produzindo? Ele cita lá 30, quem tem um solo fértil, ele vai ouvir, vai receber de bom grado a mensagem e vai haver, ela vai frutificar 30, 60 ou 100 vezes, no sentido alegórico da parábola. Qual o resultado que o Evangelho tem produzido em você e em mim? O que as pessoas têm visto em nós? Como que está a sua interação com o sistema do mundo, com as pessoas, com a igreja de Jesus? Como está a sua obediência à palavra de Deus, aos seus mandamentos? Tiago nos ensina. Tiago estava lá. Tiago também ouviu essa parábola. Ele escreve, ele entendeu muito bem. A fé sem obras é morta. Eu creio em Deus. Tiago escreve. Os demônios também creem em Deus. Eles até estremecem. Mas eles estão condenados. É a mensagem para a gente. Eu amo o Evangelho, porque o Evangelho nos constrange. O Evangelho nos constrange. E eu sei que por ensinar isso aqui eu vou ser mais cobrado, inclusive. Explique melhor para mim, Edilson. Me ajuda a entender melhor esse negócio. Qual é o segredo mesmo que Jesus revelou? A primeira etapa é a transformação de pensamento. Lembre que o Mateus, quando cita essa parábola, esse episódio, e Marcos cita que o povo não tenha o direito de ouvir o que Jesus vai dizer, porque eles não querem ser curados do seu coração doentio, endurecido, rebelde. Então, o primeiro resultado da semente no coração é transformação de pensamento. Romanos capítulo 12. Rogo, portanto, meus irmãos, que apresentei os vossos corpos como um sacrifício vivo, para que vocês experimentem a boa, perfeita e agradável vontade de Deus na vida de vocês, experiências com Deus. Este é o culto que vocês fazem racionalmente. O que é culto racional? Eu vivo sob a face de Deus, entendendo quem Deus é, quem eu sou, rebelde contra Ele,
o que ele fez por mim, o que eu devo fazer ao receber a mensagem do Evangelho, como viver por causa da mensagem do Evangelho, e eu vou dizer assim: Senhor, o meu corpo é seu. Apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo. Senhor, o que o Senhor quer de mim? Aí a gente entende sobre a gravidade do pecado, sobre o amor de Deus, o direito de Deus aplicar o juízo. Ele tem direito, porque é a gente que ofende o Criador do universo. A gente entende sobre a eternidade que nos aguarda, a gente espera o retorno de Jesus, porque a semente foi frutificando. Aí, com o coração transformado, segundo episódio, o segundo degrau, melhor dizendo, o nosso corpo, a nossa vida se torna um culto racional. A nossa vida é oferecida a Deus em amor e não em religião. Deus não quer o oferecimento da nossa vida em religião. Ele quer o oferecimento da nossa vida em amor, em relacionamento. Não é religião. A gente não vive uma religião, a gente vive por causa de uma pessoa, que é o Cristo. Senhor, eu estou aqui, fazer a tua vontade, e não a vontade dos sistemas que influenciam o mundo. Aí a palavra cria essa raiz no coração, e as adversidades da vida não são capazes de destruir essa palavra, porque eu estou entendendo, eu ouvi, quem tem ouvidos ouça. Lembra que foi falado, o próprio Jesus cita aqui? Em outras palavras, eu dei ouvidos para vocês ouvirem. Isso é muito importante, isso significa isso. E aí a palavra floresce. Então vem as adversidades, não vão destruir. Por mais que a gente vai estar abatido, a gente não vai estar destruído, assim como Paulo nos ensina. Aí a palavra cresce, floresce, impedindo que as preocupações, a sedução pela riqueza, o desejo por outras coisas tomam o lugar da esperança que nos aguarda. É isso. Porque que muitas vezes pessoas que estão debaixo de uma tribulação terrível, faltando muitas coisas acontecerem na vida, elas permanecem, porque elas estão aguardando a bendita esperança, que é Cristo, a volta de Jesus. Daí, com os olhos fixados em Jesus e nas suas promessas, o terreno está fértil para mais compreensão da vontade de Deus. O terreno está fértil para me constranger quando eu estou andando errante em algum momento da minha vida. O terreno está fértil para que pessoas vejam as coisas acontecendo na nossa vida de forma que elas vão se surpreender. Existe Deus na vida dessa pessoa. Eu vejo Cristo em você. Este é o segredo do reino de Deus. Então, vimos que a cegueira do povo era voluntária. A cegueira do povo era voluntária. O povo é indesculpável. Eles crucificaram o Cristo porque eles não quiseram ser curados. E Deus usou a própria cegueira deles para cumprir o seu propósito. E por misericórdia chamou aqueles que ele quis. Então, aí a forma que trataremos a mensagem de Jesus determinará se estamos cegos voluntariamente ou se passamos a entender o segredo do reino de Deus. Como nós temos tratado a mensagem de Jesus? Permita que Deus cure o seu coração, se for o caso. Que o arrependimento seja nosso ato de temor ao soberano e Senhor. Soberano e Senhor. A maior desgraça da vida de um ser humano seria o abandono de Deus por causa da insistência dessa pessoa desprezar a mensagem da salvação. Isso é uma tragédia na vida de alguém. Desprezar a cura do coração, isso é uma tragédia na vida desse alguém. A mensagem se tornar algo não inteligível, isso é uma tragédia na vida de alguém. A mensagem se tornar frágil demais por não estar enraizada, isso é trágico. A mensagem está sufocada porque as prioridades dessa vida e as nossas ambições e outras coisas que a gente quer muito fizeram a mensagem do Evangelho morrer.
Isso é gravíssimo. Isso é gravíssimo. Eu falo aqui, eu fico aflito falando isso. Gravíssimo. Sinal de condenação. Aí Pedro, para encerrar, estava junto ao grupo. Eu já falei. E quando Pedro, maduro, prendeu, capengando, aprendeu, já estava maduro. Quanto mais ele passou a obedecer, mais Deus deu para ele. Evoluiu de uma maneira tão maravilhosa que ele escreve na primeira carta, capítulo 3 a 7. Todo louvor seja a Deus, Pai e nosso Senhor de Jesus Cristo. Por sua grande misericórdia, Ele nos fez nascer de novo. Ele nos fez nascer de novo, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, e agora nós temos uma viva esperança. É uma herança imperecível. É uma herança pura, sem mancha. Ela não muda, não se deteriora. Ela está guardada para vocês no céu. Pedro estava lá nesse dia. Olha como que ele evoluiu. Por meio da fé que vocês têm, Deus os protege com o seu poder, até que recebam essa salvação que está guardada, pronta para ser revelada nos últimos tempos. Portanto, alegrem-se com isso. Ainda que, vejam bem, ainda que por algum tempo vocês precisam suportar muitas provações. Vocês têm a palavra agora. Alegrem-se. Pode ser que vocês precisam suportar muitas provações. Elas mostrarão se a sua fé é autêntica. As provações mostrarão se a fé enraizou no seu coração. Se você recebeu a semente de bom grado e buscou obedecer a Deus e recebeu mais de Deus. É isso que ele está ensinando. Mostrarão que a sua fé é autêntica, como o fogo prova e purifica o ouro. Assim a sua fé está sendo experimentada, e ela é muito mais preciosa que o simples ouro. Isso resultará em louvor, glória e honra no dia que Jesus Cristo for revelado. Lembremos que no dia que Jesus for revelado, para um será uma desgraça eterna e para outros será bênçãos eternas. Essa é a mensagem do Evangelho. É isso que Jesus, esse é o segredo que Jesus ocultou daqueles que não queriam ser curados. É possível que você seja salvo ao abraçar a mensagem do Evangelho e buscar ter uma experiência de obediência dele, crescer na maturidade até o ponto que você fique, eu e você fiquemos no nível de Pedro, olhando para cima e não para as coisas desse mundo que sufocam, e não para as ambições e para os tesouros dessa terra que sufocam a palavra e faz morrer o Evangelho dentro de nós. E daí você e eu viveremos uma vida de servos do Senhor. Amaremos a sua palavra e amaremos o que Ele ama, e Ele ama principalmente a igreja dele. Jesus morreu pela sua igreja. E daí a gente toma a decisão de ser parte da igreja, porque está obedecendo uma ordenança do Senhor: quem crê e for batizado será salvo. A gente passa a ser moldado pelo Senhor e não conforme o mundo por meio da igreja, que é um mistério que estava oculto. Nem as potestades do reino espiritual sabiam. Efésios capítulo 3. E por meio da igreja, né, aí lembro do nome Prisma, a multicolorida sabedoria de Deus é apresentada a todas as pessoas. Traduzida por multiforma, por multivariada, mas é multicolorida do grego. Tem muita sabedoria de Deus para a gente viver nessa terra, com os olhos para cima. É isso. Esse é o segredo que está disponibilizado para mim e para você. Ou seja, aquelas pessoas sofreram juízo. Se não se converteram, crucificaram Jesus. Diz o texto que alguns crerão depois disso, mas outros não. Sofreram juízo em 70 depois de Cristo. Jerusalém foi destruída. Jesus chorou, olhando para Jerusalém, e falou assim: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas. Quantas vezes eu quis ajuntar vocês como uma galinha junta os pintinhos debaixo das suas asas, vocês
Não quiseram que eu os cure, né? Isaías citou isso e Jesus replica isso. Vocês não consideraram que o Deus os visitou. Gente, isso é muito forte. Deus os visitou. Jerusalém que está lá, ó, em guerra. Deus esteve pisando lá naquele local e eles não consideraram e fizeram Deus chorar. Porque eles não quiseram ser curados. Aí Jesus cita essa palavra que mata os profetas. Quantas vezes eu quis vos juntar e vocês não quiseram? Jesus depois prediz a destruição de Jerusalém, juízo. 70 depois de Cristo, o general romano Tito foi lá e destruiu Jerusalém, destruiu o templo, matou uma porção de gente, houve uma rebelião deles, eles pensavam que o reino de Deus era político. 70 depois de Cristo, quando foi, espalhou pelo mundo uma quantidade de gente. 135 depois de Cristo, o imperador Adriano foi lá, fez uma devassa total, aí não ficou ninguém. Não ficou ninguém. 135 depois de Cristo, foram espalhados pelo mundo inteiro. Europa, África, todas as partes do mundo. E daí começaram os árabes, os africanos, a ir para aquele local. Aí vem a Primeira Guerra, os judeus sofrem, vem a Segunda Guerra, o Holocausto, aí eles decidem voltar para suas terras. Aí já tinha uma composição étnica lá diferente. E daí eles vão comprando terra, apertando um, montando exércitos paramilitares, e de repente os árabes, os africanos que se uniram lá e miscigenaram aquela situação, começaram a ficar apertados em Gaza e do outro lado em Cisjordânia. E estão em guerra até hoje. Oremos para a salvação de Israel, irmãos. Infelizmente, os evangélicos brasileiros hoje acham que Israel é cristão. Só 2% de Israel é cristão, tá? Só 2%. Oremos pela salvação dos palestinos, uma composição étnica de árabes e africanos. Oremos para a salvação de todos e que haja paz naquele lugar. A gente, como igreja, a gente não deve tomar partido de nenhum povo, a gente deve anunciar salvação para todos os povos. Mas oremos por nós também. Porque o juízo de Deus, quando é anunciado, acontece. A palavra está sendo anunciada para nós. Para você que está ouvindo, está sendo anunciada. A forma que a gente recebe essa mensagem e frutifique e prospere em nosso coração, na nossa mudança de vida, mudança de olhar o mundo e de aguardar a eternidade, de nos separar para Deus e consagrar a nossa vida. Se a gente rejeitar, o juízo será inevitável para nós. Que Deus nos salve. Se o seu coração não está legal com o Evangelho, se a sua vida não está legal com o Evangelho, implore, chore, lamente, rasgue o seu coração, porque o dia do juízo chegará. Senhor, eu não estou conseguindo entender, Senhor, mostra, Senhor, misericórdia, eu não estou conseguindo viver. Implora. Peça a graça do Espírito Santo de transformação. Faça isso, é para a sua salvação. Oremos ao Senhor. Deus, obrigado pelo Evangelho. Obrigado pela boa notícia. A boa notícia que nos salvará da má notícia, que seria a condenação eterna. Se porventura, Senhor, há corações aqui, eu não sei se o Senhor sabe, inclusive a partir do meu coração, Senhor, estão sufocados pela adversidade da vida e não está permitindo que o Evangelho floresça. Ó Deus, cura esse coração, cura o nosso coração, Senhor. Pessoas que estão cansadas, pessoas que estão cabisbaixas, pessoas que estão revoltadas com alguma circunstância adversa que está acontecendo em sua vida, em sua casa, em quaisquer outras áreas. Senhor, cure esse coração, mostra que Jesus é o que mais importa, é o que tem mais valor em quaisquer momentos que passarmos nesse mundo. Deus, se porventura há pessoas aqui que estão sufocando com espinhos da ganância, da preocupação com riquezas,
preocupado com outras coisas, outros prazeres, e não permitindo que o Evangelho flua, transforme, Senhor. Cure esse coração, por favor, Espírito Santo, faça isso, Senhor. Convença do pecado, da justiça, do juízo. É o Senhor quem tem que convencer, não sou eu. Dependemos do Espírito Santo, Senhor. Se porventura, Senhor, há pessoas de corações vulneráveis, onde a mensagem entra no ouvido e sai no outro, Senhor, ó Deus, liberte essa pessoa das garras de Satanás, que tira a semente, não deixa ela nem ficar um período curto dentro do coração, Senhor. Por favor, salva essa pessoa, liberta essa pessoa. Mas Deus, para os corações que estão férteis, Senhor, que estão florescendo, que estão crescendo no amadurecimento, no relacionamento contigo, assim como Tiago cresceu, o apóstolo Pedro cresceu, assim como muitas pessoas têm crescido, Senhor, continue operando esse crescimento. Aquele que começou a boa obra, continue aperfeiçoando essa obra nesse coração, Senhor. Então, considerando a tua santidade, o teu direito de aplicar juízo, agradecemos pela sua graça e misericórdia, pela salvação que há no sacrifício do próprio Deus, no sangue derramado do próprio Deus, por Cristo Jesus. Então, por isso nós te louvamos, Senhor. Te louvamos e pedimos que o teu Espírito Santo faça a obra em nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos. Amém, glória a Deus. Vamos louvar o Senhor mais uma vez. Aleluia, tu reinas, Senhor.